pessoal, boa tarde, aqui é o Rogério, consultor da Lato Qualitas, e no vídeo de hoje eu queria comentar com vocês um pouco sobre as diferenças entre o PBQPH SIAC 2018 para ISO 9001 2015. Como é um conteúdo ligeiramente extenso, eu vou dividir esse vídeo em várias partes, eu imagino que 7 partes. E eu vou publicando aos poucos para assim não passar de uma forma muito superficial pelos itens. Eu começo esse vídeo pedindo para vocês já clicarem no botão curtir, já se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para serem notificados quando nós publicarmos conteúdos novos aqui. E também deixo o link das nossas outras redes sociais, então LinkedIn, Facebook, Instagram, né, que a gente está sempre publicando artigos, vídeos e outros materiais pertinentes à qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. O PBQPH SIAC 2018 ele veio através da portaria 383 de 14 de junho de 2018. Ele é composto então por 4 documentos principais. Ele tem o regimento geral, que vai falar da estrutura do PBQPH, né? Como é que acontece a certificação. Ele tem o regimento específico, que vai falar sobre a excepcionalidade, sobre dimensionamento de auditoria, sobre quais devem ser as qualificações para um auditor PBQPH, entre outras questões. Ele tem o referencial normativo, que são os requisitos em si para o nível A e para o nível B, e ele tem também os requisitos complementares, que são então os materiais e serviços que devemos controlar para cada nível e subsetor de certificação. O PBQPH 2018 ele passou agora nessa última versão a seguir o anexo SL da ISO 9001 2015, permitindo então a integração das duas normas. E a grande vantagem é poder se certificar tanto na ISO 9001 2015 quanto no PBQPH na mesma auditoria de forma integrada. Então vamos lá. Começando no regimento normativo, né, porque regimento geral, regimento específico e o complementar não são documentos da ISO 9001 2015. Então daí vocês já percebem uma grande diferença. Mas falando especificamente dos requisitos, e eu estou falando para o nível A do PBQPH, né? Porque como muitos de vocês devem saber, o nível B não exige todos os requisitos da norma, não exige que eles sejam aplicáveis à organização, à construtora. Então, comparando o nível A com a ISO 9001 2015. No capítulo 4, nós temos uma pequena diferença. No item 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos, no item A é dito que a organização deve estabelecer lista de serviços de execução controlados e lista de materiais controlados, respeitando-se as exigências específicas dos requisitos complementares para os subsetores da especialidade técnica execução de obras do SIAC onde atua. Isso é uma coisa que a ISO 9001 2015 não apresenta. Ela fala de forma genérica no 8.4 que o tipo e a extensão do controle dos provedores externos de produtos e serviços é definido pela organização. Vai falar que produtos que forem incorporados nos próprios produtos da organização devem ser controlados, né? Então ela cita os casos, né? Já o PBQPH ele diz que a organização tem que ter, dependendo do subsetor que ela atua e do nível que ela quer se certificar, no B ou no A, ela tem que ter uma lista de materiais que ela vai ter aquele controle das fichas de verificação de materiais, né, das FVMs. Eu vou ter que ter um procedimento de armazenamento, eu tenho que ter um cuidado com esse material que meu fornecedor me manda.
ela também fala sobre os serviços. Então, não é para tudo que eu tenho que ter procedimento, eu tenho que ter para os serviços minimamente os da lista dos requisitos complementares do SIAC, e se a organização presta, se ela tem outros serviços que poderiam substituir aqueles, abrangendo uma amostragem significativa dos serviços que ela tem na obra, ela pode substituir. Mas, de modo geral, minimamente são aqueles. Aí vai ter que ter lá um procedimento de execução, vai ter que ter um critério de aprovação. Muitas vezes o pessoal faz a ficha de verificação de serviços, né? A FVS. Então, é isso que esse requisito quer dizer. Já no 5.2, na política, ela diz que, o SIAC diz que deve existir um comprometimento com a sustentabilidade nos canteiros de obra. Então olha que engraçado, o PBQPH, apesar de ser uma norma de sistema de gestão da qualidade, exige um comprometimento com a sustentabilidade nos canteiros, né? Então tem aqui uma questão assim, ambiental até, né? Ele fala sustentabilidade, a gente sabe que sustentabilidade pode ser econômica, social e ambiental, mas dá a entender que é mais uma questão ambiental, por causa do capítulo 6. Então, no capítulo 6 vai falar que os objetivos da qualidade e planejamentos para alcançá-los, né, esses objetivos eles devem incluir objetivos de sustentabilidade nos canteiros de obra, contemplando no mínimo conservação de água, eficiência energética e redução da geração de resíduos. Então, minimamente, não quer dizer que assim a empresa deve ficar no mínimo. Afinal de contas, quando a gente se preocupa com essa questão de sustentabilidade ambiental, com certeza também tem uma redução de custos, né? Se eu estou consumindo menos energia elétrica, eu pago menos. Se eu estou, né, consumindo menos recursos de água, recursos hídricos, eu vou pagar uma conta menor de água. Então existe sim, e mesmo assim com uma preocupação ambiental, evitar multas, isso com certeza é algo que vai poupar algum dinheiro para a empresa. E aí, logo em seguida, no 6.2.2, planejar como alcançar seus objetivos, existe uma nota dizendo que os indicadores da qualidade voltados à sustentabilidade dos canteiros de obras da empresa, do subsetor de obras de edificações, podem ser os seguintes: indicador de geração de resíduos ao final da obra, indicador de consumo de água ao final da obra, indicador de consumo de energia ao final da obra. Não necessariamente precisam ser esses os indicadores. Eles podem ser. É muito comum eu chegar nas empresas e perceber que esses foram os indicadores adotados, mas tem que ver se isso faz sentido para aquela organização. Outra questão relacionada aos indicadores, que é um certo problema, é a questão assim, como eu comprovo a melhoria contínua no final das contas, porque essa questão de geração de resíduos, essa questão de consumo de água, essa questão de consumo de energia elétrica, depende da minha obra, depende, por exemplo, se eu estou fazendo uma obra num local que tem assim, a temperatura muito mais elevada, a minha evaporação de água é muito maior, eu vou acabar consumindo mais água, por exemplo, para a cura do concreto, né? Então, isso é uma questão que vai variar de acordo com o local, de acordo com as tecnologias que eu adotei na obra. Então, muitas vezes, assim, é difícil eu conseguir comparar uma obra com a outra, porque é comparar banana com laranja. O ideal seria comparar obras parecidas. Ao contrário da ISO 9001, que normalmente é aplicada em uma organização, que é uma fábrica, que é alguma coisa que fica parada, a construção civil, a fábrica se desloca
Então, essa questão de indicadores ambientais fica um pouco mais difícil de trabalhar com isso, assim, evidenciando realmente essa questão evolutiva de melhoria contínua. No capítulo 7, vai falar, o 713 vai falar sobre infraestrutura. E aí tem uma nota, né, dizendo que infraestrutura pode incluir canteiros de obras, escritórios da empresa, demais locais de trabalho e instalações associadas, serviços de apoio, tais como abastecimentos em geral, áreas de vivência, entre outros. Então, e lembrando que quando a gente está falando de recursos na norma, a empresa deve determinar, prover e manter esses recursos. Então, quando a gente está falando de canteiro de obras, tem que estar escrito em algum lugar que é um dos recursos da empresa, ele tem que ser provido e tem que ser mantido. Escritórios da empresa, né? Instalações, serviços de apoio, tais como abastecimentos em geral, isso é outra coisa. E se eu for fazer uma obra num local remoto, como é que funciona? Como é que vão ser esses abastecimentos, né? Isso tudo tem que ser pensado, tem que ser planejado, tem que ser determinado. Ambiente para a operação dos processos. Agora, assim como a ISO 9001-2015, ambiente não é mais só físico, né? Teve essa mudança da ISO 9001-2008 para 2015. O ambiente passa também a considerar fatores psicológicos e sociais. E esse trecho, essa frase do 714 do SIAC, diz que podem diferir substancialmente dependendo das obras e serviços providos. Mais uma vez, a questão da particularidade de uma construtora. A fábrica vai embora, o produto fica. Então, imagina que hoje eu estou fazendo uma obra, não sei, em São Paulo. É comum utilizar mão de obra, por exemplo, do Haiti em obras em São Paulo, por exemplo. Será que esses colaboradores estrangeiros sofrem algum tipo de discriminação dos demais colaboradores? Como é que funciona essa questão? Outra questão, né, medo de... Então é uma obra, por exemplo, mais uma vez, perto de alguma comunidade, medo de roubo, medo de violência, assim, presença de crime organizado próximo do local em que essa obra ocorre. O que a construtora está fazendo para lidar com essas questões, né? Fora isso, sim, existem também os fatores físicos. Então, por exemplo, uma obra no sul, talvez exista uma questão de assim, muito frio, né? Será que os colaboradores têm as roupas adequadas para esse ambiente? E se eu for executar uma obra lá no Nordeste com um sol muito forte, como que acontece essa adaptação, né? Eles ficam expostos ali à radiação da luz solar, que é a maior causa de câncer, né? O câncer de pele. E como é que isso está sendo trabalhado pela organização? A gente começa a misturar também com questões de segurança do trabalho. No item 7.5, informação documentada, lembrando que a ISO 9001-2008 para 2015 teve essa alteração, né, de documentos e registros para informação documentada. Então, informação documentada não necessariamente tem que ser um papel, alguma coisa, eu tenho que ter um procedimento para elaboração de um procedimento, né? Já o PBQPH, ele fica no meio do caminho entre a ISO 9001-2008 e a 2015. Por quê? A 2015, ela elimina inclusive o manual da qualidade, né? Apesar de que na prática as organizações têm mantido esse manual, às vezes têm reduzido, às vezes têm digitalizado o manual, mas ainda existem resquícios do manual e é muito difícil ver alguma organização que eliminou completamente. O PBQPH, ele, além de manter a exigência do manual, ele exige alguns outros documentos e faz menções a procedimentos documentados também.
Então vamos lá. Ele exige que tenha um plano de qualidade de obras. Para cada obra tem que ter um PQO, né? Um plano de qualidade da obra. Ele exige que tenha o perfil de desempenho da edificação, né? Que isso a gente já começa a ver menções à norma de desempenho, né? Ele exige que tenha um plano de controle tecnológico também, né, para eu garantir meu desempenho, de que forma que vai ser feito, planejar esse atendimento aos requisitos da norma de desempenho. Isso para cada obra do escopo de certificação. O manual da qualidade deve incluir, no mínimo, então, o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo o subsetor e o tipo de obras abrangidos e eventuais requisitos não aplicáveis. O procedimento documentado, olha lá, menção ao procedimento documentado, para o sistema de gestão da qualidade, ou referência a eles. E descrição da sequência e interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade. Isso seria aquele macrofluxo, né? E para quem quiser também o mapeamento de processos no 4.4 eu não citei porque isso é uma semelhança com a ISO 9001-2015, mas ele diz que tem que ter a determinação das entradas e saídas dos processos, ou seja, seria realmente um mapeamento do processo, né? E no 7532, controle de informação documentada de origem externa, ele é muito parecido com a ISO 9001-2015, mas eu quis explicitar isso porque ele vai dizer que a informação documentada de origem externa, tais como normas técnicas, só a norma de desempenho, ela puxa uma série de outras normas, né, que a gente tem que ter ali disponível para consulta, pelo menos. Projetos, né, mais uma vez, com a questão da norma de desempenho, surgiram diversos consultores, especialistas, assim, projetos de projetistas. Então eu vou ter um projeto de paisagismo, vou ter um projeto de estruturas, de instalações hidráulicas, instalações elétricas. Olha o quanto de projeto que vem pra gente, né? E temos que ter o controle disso. A ISO 9001-2015 ela também tem essa questão, mas eu quis explicitar isso porque a quantidade de documentos externos agora obrigatoriamente se já não era feito, agora tem que ser feito, porque é muito importante ter todas essas evidências de que a empresa projetou aquela obra, aquele empreendimento, que a construtora está contratando projetos que atendam aos requisitos da norma de desempenho, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem controlado. E aí vai falar aqui, especificações do cliente também, outra particularidade, né? Apartamentos personalizáveis, a escolha, não sei, de itens opcionais no apartamento, isso tudo tem que estar muito bem registrado, muito bem guardado, identificado. E aí, então, tudo que for determinado pela empresa construtora como necessário para o planejamento e para a operação do sistema de gestão da qualidade deve ser identificado como apropriado e controlado. Pessoal, esse primeiro vídeo eu vou encerrando por aqui, mas fiquem atentos ao nosso canal que eu vou publicar as demais partes, né? Ainda tem bastante coisa para falar. Eu agradeço a atenção de todos. A gente fica à disposição para serviços de consultoria, auditoria, treinamento em sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. E confiram nossas mídias sociais que tem muito mais coisa boa e coisa gratuita lá. Confiram também nossos treinamentos online. Até a próxima!